Todos, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. É uma imensa alegria receber todos os amados irmãos nesta noite de festa, nessa noite de celebração. Nós hoje celebramos o nascimento do nosso Redentor, Cristo Jesus. Estamos antecipando a celebração do Natal, mas hoje em nosso coração nasce Jesus, nossa esperança, o nosso Redentor. Momentos que puder que se coloque em pé, nós vamos iniciar esse nosso meio de culto ao Senhor, de gratidão, com uma oração. Que nós corremos para que venha aqui à frente, queremos nos conduzir a Deus a primeira palavra de oração, consagrando esse culto ao Senhor. Oremos. Meus irmãos, oremos. Senhor, graças te damos ao Pai, por estarmos reunidos, Deus, com parte do teu povo, Pai, e clamamos por ti, Senhor Deus, que tu nos guardaste e tem trazido, Senhor, nós até a casa do Senhor. Te pedimos, ó Pai, que abençoe, Senhor Deus, a cada irmão que se dispôs a mim, Senhor Deus, para assistir um pouco a tua palavra e ouvir também, Senhor Deus, a tua rica mensagem, Pai, trazida por teu servo pastor. Nós te agradecemos, ó Deus, os cultos, Senhor Deus, os hinos que nós cantamos, ó Pai, seja para o agradecimento e conhecimento da tua palavra nos nossos corações. Nós te rendemos, Senhor, graça por tudo, até o Senhor que tem nos ajudado neste momento. Em nome de Jesus, nós te entregamos esse culto, Senhor Deus, no teu trono de graça, Pai, porque sabemos, Senhor Deus, que nós temos que agradecer e louvar a Ti e por na cruz. E hoje, Senhor Deus, é o dia que nós comemoramos o nascimento de Cristo em nossos corações. Nós te rendemos graças a Deus por essa noite, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Nós ainda em pé, abramos a palavra do Senhor em Lucas capítulo 2. Evangelho segundo relatado por Lucas capítulo número 2. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo número 7. Lucas 2, de 1 a 7. Versículo 1, a palavra do Senhor assim diz: Naqueles dias foi publicado o decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recensear-se a igreja. Este veio incessantemente, foi feito quando queria era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também foi a Nazaré, a cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, pois ele era da casa de família de Davi. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu como prepararam-se os filhos. E ela deu à luz seu filho primogênito, e enfaixou e deitou uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedagem. Em pé, meus amados irmãos, louvemos ao Senhor no número 237 do nosso hinário, Jesus nasceu. Cantemos com alegria, solte a sua voz, louve o Senhor, hino número 237, Jesus nasceu. Jesus nasceu.
primeiro, meus amados irmãos, versículos 18 a 21, Mateus, capítulo 1. Versículos 18 a 21. Mesmo assentados com os irmãos estão, eu farei a leitura. Eu peço que vocês acompanhem atentamente o texto que será lido. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo a difamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Versículo 21. Ela dará à luz um filho, e porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Meus amados irmãos, a principal missão de Jesus, ao ter vindo ao mundo, ao se encarnar, foi nos salvar da condenação do mundo. Outrora todos nós estávamos perdidos, destinados ao inferno, todos nós estávamos. Mas a bondade de Deus, a graça e a misericórdia do Senhor se manifestou em nosso favor, fazendo com que o seu Filho, Cristo Jesus, viesse ao mundo, se encarnasse, sofresse e morresse, para que nós pudéssemos no Senhor Jesus encontrarmos a remissão e a redenção pelos nossos pecados. Nós, nesse momento, vamos buscar o Senhor. Pedindo ao Senhor Deus que perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas iniquidades, as nossas falhas, santifique os nossos corações, para que nós possamos prestar ao Senhor um culto que lhe seja agradável. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Nós vamos orar nesse instante. E eu quero convidar o pastor Gedair para que venha aqui à frente. E o pastor Gedair estará orando, pedindo ao Senhor Deus que derrame sobre nós a sua graça, a sua misericórdia e perdoe os nossos pecados. Mais uma vez, feche seus olhos. Vamos ter esse nosso momento de confissão e confissão. Primeiro queremos expressar nossa alegria de estarmos aqui. Obrigado pela vida de cada irmão que o Senhor trouxe até esse momento. E Deus, em nome do Filho Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor também tem levado cada um a entender que somos pecadores. E que nós temos a necessidade de nos confessar ao Senhor a cada um. E nós queremos fazer isso também, Senhor. Pedimos que o Senhor nos perdoe pela nossa omissão. Perdoe também por aquilo que falamos e não agradou ao Senhor. Por aquilo que vimos, ouvimos. Como deixamos Deus também fazer isso. Queremos pedir perdão. Queremos pedir perdão quanto ao nosso egoísmo, nosso ego, nosso orgulho. Deus, a tua palavra diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que outro também. Aquele que deixou todo a sua glória. Que foi humilde ao se fazer outro. Como um de nós, sem pecado, claro. Mas conheceu a natureza humana no sentido das nossas fragilidades. No sentido, Deus, daquilo que nós também passamos por fome, sede. Então, Deus, em nome de Jesus, nos dê graça por meio dos Senhor,
para que nós possamos fazer aquilo que o autor de Hebreus diz. Está mudando cada dia a resistir ao pecado. Para que nós possamos, Deus, a cada dia buscar diante do Senhor ser mais limpo, mais puro, mais santo, no sentido, Deus, de fugir do pecado e daquilo que não agrada ao Senhor. E Deus, em nome de Jesus, toma cada um aqui, Deus, e nos perdoe, para que nós possamos prestar ao Senhor um culto de louvor, de gratidão, de exaltação. Porque hoje também comemoramos o dia do nascimento de Deus. O autor e o consumador da fé. Aquele que veio morrer em nosso lugar. Que se fez pecado por nós, ainda por nós. É a nossa oração já. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em resposta, certeza que temos que os nossos pecados em Cristo Jesus, todos eles foram perdoados, nós vamos louvar o Senhor com o hino número 230. Convido mais uma vez a igreja a se colocar em pé e cantar junto com o nosso coral. Irmãos, deixa eu só trazer uma palavra aqui para a orientação à igreja. Eu sei que vocês estão todos felizes com o coral aqui, mas cantem também. Vocês são bem-vindos a louvar também o Senhor. Abra o seu coração, solte a sua voz, louve o Senhor e no número 230.
Cantarmos louvores a Deus é algo que alegra o nosso coração. Rendermos glórias ao Senhor através das nossas músicas trazem alegria e beleza à vida da igreja. Mas o esplendor da igreja está justamente quando o Senhor fala à igreja por meio de sua voz. Até esse momento aqui, a igreja se dirigiu a Deus, externou a sua gratidão ao Senhor pela vinda do Messias,
Mas esse é o momento mais importante de tudo, porque esse é o momento em que Deus fala ao seu povo, fala à sua igreja. Nosso convidado dessa noite é o pastor Antônio Carlos, pastor da segunda igreja, será responsável por trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Pastor Antônio Carlos, Deus te abençoe. Amém? Amém. E com certeza vou começar. Obrigado pelo convite. Tá? Nós vamos estar meditando no texto que o pastor já fez menção dele na leitura, que está em Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanham mais uma vez, diz o versículo 1. Lucas 2, 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirinho era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Pai amado, em nome de Jesus, fale aos nossos corações nesta noite, por intermédio da tua palavra, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, antes de entrarmos diretamente no texto lido para ser exposto, é bom nós entendermos um pouco sobre os objetivos do livro de Lucas. Muitas pessoas pensam que Lucas foi um dos seguidores, um dos discípulos de Jesus. Não, Lucas, ele se converteu posteriormente após a morte de Cristo. E na sua conversão, ele, um médico, ele fez pesquisa para poder argumentar a sua mensagem. E nessas pesquisas de campo, onde ele usa as várias citações dos colegas Mateus, Marcos, assim como também ele conversou com pessoas, buscou testemunho de pessoas, ele escreve esse primeiro livro e depois, posteriormente, acompanhando o próprio apóstolo Paulo, escreve também o seu segundo livro, que é o livro de Atos. Nesse primeiro livro, ele tem basicamente dois objetivos que sempre bate nessa tecla. Uma delas é para mostrar o servo sofredor. E é por isso que ele cita o nascimento de Jesus e direciona aonde ele nasceu, mostrando que desde o seu nascimento não foi fácil. Até mesmo, muitas vezes, quando a gente vai e visita algum presépio que tem, talvez, uma praça pública ou em alguma denominação que tenta fazer, alguns deles colocam os reis magos visitando no presépio Jesus. Sendo que Lucas não registra isso, porque posteriormente que os magos foram visitar Jesus, não o presépio mais. Mas quem foi visitar Jesus, os primeiros que foram visitar foram os pastores. E os pastores naquela época eram mal vistos por ser mercenários, por vender acima do valor os seus animais, principalmente no período das 3 principais festas que havia ali em Jerusalém. Eles abusavam. Então as pessoas não gostavam muito da ação desses profissionais ali de cuidar dos animais, porque eles abusavam. Então Lucas, ele tenta mostrar Cristo como um servo sofredor e mostrando ele indo atrás de grupos que muitas vezes não tinham expressão na época, como doentes, como pessoas que eram rejeitados pelos grupos de Deus. Quem mais cita esse grupo de pessoas que não tinham reconhecimento é Lucas. Até mesmo a sua morte, os demais não mostram tanto detalhe como da morte de Cristo. Assim também mostrando que eles estavam ao seu lado, que eram 2
criminosos. Então, Lucas ele busca primeiramente mostrar o servo sofredor. Um outro objetivo que ele procura dentro do seu livro é mostrar que Jesus veio da linhagem de Davi. E se nós olharmos um pouquinho mais à frente, no capítulo 3, do versículo 23 até o 38, você vai ver ali a genealogia, e ele frisando sempre Cristo, e quando chega lá na Adão diz, toda essa genealogia é dos filhos de Deus, pertence a Deus, e a sua mensagem durante a carta tenta voltar para principalmente esses dois pontos aqui nesse cidade. Como ele era um pesquisador para escrever, para mostrar e deixar registrado o nascimento de Jesus, ele coloca aqui dois personagens, né, para mostrar isso aqui, que é interessante, nós vamos ver isso durante o sermão. Mas antes de tudo, eu queria dizer que o que nós iremos falar aqui nesta noite é sobre a doutrina da providência de Deus. Doutrina da providência de Deus. Quando nós olhamos ali para Miqueias, capítulo 5, versículo 2, vamos sofrer um pouquinho, porque quando chega nesse livro pequeno, a gente sobe. E eu, pela misericórdia de Deus, eu já coloquei em cima, tá? Em Salmo 5, 2. E tu, Belém, Efratas, pequeno demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, de cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A providência de Deus aqui, o seu filho, a semente que viria da mulher, o libertador, o salvador, teria que nascer em Belém. Da onde veio Davi. Vê que ele frisa, os textos na frente vai citar sobre isso. Da onde veio Davi. Então, a providência de Deus era ter que levar o nascimento de Jesus para Belém. Sendo que seus pais não moravam em Belém, eles moravam a média de 15 quilômetros longe dali, que é o Nazaré, que ficava ali na região do Mar da Galileia. Então, como é que vai ser feita a providência de Deus para que Jesus pudesse nascer em Belém? E nós vamos ver que Deus faz as coisas certas, porque Deus é soberano. E aqui ele vai mostrar agora que Deus usa para cumprir a sua vontade, para cumprir a sua providência, quem Ele quer. E nós vamos ver aí nos dois primeiros versículos quem é que Deus usa para que Jesus pudesse nascer na cidade de Belém. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recenseá-lo. César Augusto, ele é o grande imperador de Roma. Ele começou a reinar 31 anos antes de Cristo e reinou até o ano 14 depois de Cristo. Ou seja, quando o seu reinado estava com 31 anos de trabalho como rei, como imperador, Jesus nasce. Então ele fazia parte. E aqui é interessante que fala que ele fez um recenseamento. Esse recenseamento tinha alguns objetivos, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Por quê? Porque nesse período havia no seu domínio uma chamada Pax Romana. O que era isso? Ele fez um trabalho tão forte em trazer paz para aquele período onde houve tantas guerras entre Roma e a Grécia, tantos países ali lutando contra, e ele foi um dos que conseguiu dar continuidade a uma paz, de procurar melhorar as estradas. Ele tinha um grande exército, era um homem que estava conduzindo a tranquilidade para aquele período. Até mesmo ele ganhou um título, o primeiro título, que foi no ano de 27 a.C., que é conhecido o título de Augusto.
se significa exaltado. E a gente tem um livro, não sei qual número, a gente cita essa palavra que nosso Deus era oculto, ou seja, exaltado. Mas era um título dado para um grande imperador. E ele recebeu esse título. Tá? César Augusto, convocando toda a população interna para recensear. Esse, o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era o governador da Síria. Quirino da Síria ele tinha a responsabilidade de governar ali a região da Judéia. Ele estava sob a sua responsabilidade. Então, o que é interessante é que o imperador, para marcar a data, para ficar registrado certo, ele resolveu fazer um recenseamento. Ele, sem saber que existia Deus, porque para ele existiam os deuses, ele pega uma caneta, não era bíblico, possivelmente uma pena, e assina um documento dizendo o seguinte: todos terão que fazer o recenseamento. Esse recenseamento, ele na época, sem ser aqui, tinha dois objetivos. O recenseamento tinha para saber quantos homens existiam, para caso precisasse de uma possível guerra, poderia convocá-los para esta guerra. Só que os judeus eram privilegiados. Eles não faziam esse recenseamento porque eram judeus. Eu concedi isso a eles. E aqui nós vamos ver que José foi. Mas por quê? É por causa do segundo objetivo. Todos teriam que fazer uma declaração de imposto de renda. Por quê? Porque como ele estava tendo muito gasto para poder criar essa pax romana, essa paz, exigindo muito dinheiro para poder fazer bons trabalhos, também de rede de esgoto, tantas outras coisas que na época não tinha, que começou a surgir ali, ele resolve pedir para que todos os homens, agora inclusive os judeus, possam licenciar-se. E pela primeira vez, ele exige que as mulheres acima de 12 anos também façam o recenseamento. Dessa forma. Então nós vemos aqui esses dois personagens sendo usados por Deus, sem saber do projeto de Deus, sem saber das profecias de Deus, eles sem nada de saber sobre o que Deus tinha para o mundo, para que o filho da semente da mulher pudesse nascer, ele assina um documento que vai proporcionar a vontade de Deus, o projeto de Deus, a providência de Deus. E aí, nós vamos ver agora os meios, versículo 3 até o versículo final. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria. Irmãos, vamos pensar um pouco aqui comigo, vamos trabalhar no texto. Imagina José, assim, eu tenho que ir, porque eu não vou me alistar por causa do exército. Não vou fazer o recenseamento por causa do exército, mas vou fazer o recenseamento para saber os homens, saber o quanto eu ganho, porque eu posso colaborar em cima do que for exigido. Então eu tenho que ir. Mas a Maria está grávida. A Maria estava prestes para dar o bebê, para o nascimento de Jesus. Talvez ele poderia questionar: será que não pode ficar isento comendo a declaração da minha esposa? Será que não tem outro meio que possa ter uma procuração que eu possa levar e dizer que a minha esposa não está em condição de fazer essa caminhada até Belém para fazer o licenciamento? Será que existe alguns meios? Não. Ela teria que sair dali. Então, como aconteceu pela primeira vez, das mulheres terem que ir também fazer a sua declaração, fazer lá o que elas tinham para poder colaborar financeiramente com o governo do Império Romano, elas saem do terceiro lugar. Que coisa incrível! Que coisa incrível!
interessante é que José e Maria sabiam que Jesus teria que nascer em Belém. Eles conheciam a história. Os judeus entendiam da história. Conhecia o Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E por que eles talvez não foram antes? Possivelmente, alguns estudiosos falam que Maria talvez não estava no ponto de dar o bebê naquele momento. Mas com a sua caminhada desses 14 a 15 quilômetros, levou a desenvolver mais rápido o nascimento dessa criança. Mas ela teve que sair. Então a providência de Deus para que Jesus pudesse nascer em Belém seria em cima desse recenseamento onde eles teriam que ir. Diz a sequência do texto: a fim de esclarecer que Maria, sua esposa, estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se dias. Encaixou-se com o profeta. Quando eles chegaram em Belém, a contração, a dor do parto começou a aumentar. E ali ela percebeu, não sei se fez antes ou depois do recenseamento, mas ele percebeu que o menino estava para nascer quando chegou na cidade de Belém, quando se encontrava na cidade de Belém. E é tão interessante, meus amados, que tudo está no controle de Deus. Eu queria que os irmãos que têm a sua Bíblia e acompanhem o texto de Mateus 10, 29, versículo 30. Mateus 29, perdão, 10. Mateus 10. Diz assim o texto: não se vendem dois pardais por um asno, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Ou seja, o passarinho cai é por consentimento, a vontade de Deus. E olha aqui para os cabeludos. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão cortados. Deus sabe quantos fios de cabelo eu tenho. Tem alguns Deus não precisa nem contar. Mas Deus sabe quantos tem. E nenhum passarinho cai se não for da vontade de Deus. Porque o autor, Mateus, ele entra num detalhe para mostrar sobre a soberania de Deus. Então, quando Maria chega ali, ela percebe que o bebê está para nascer, e talvez ele diga: o projeto de Deus está se confirmando. Se não tivesse esse recenseamento, se não tivesse talvez, olhando para o outro lado, né, para outra ótica, o menino teria nascido em Nazaré e não tinha se cumprido a profecia. Mas é Deus que faz a profecia. É Deus que determina dia, hora e tudo, e quando Ele decreta, isso irá acontecer. E nós estamos vivendo um período onde as pessoas estão perdendo a esperança em Deus, principalmente por causa de política. Parece que Deus perdeu o seu governo. Parece que Deus se tornou um governo anarquista. Olha, vocês se viram, faz o que quiser, construiu o mundo, fiz tudo, agora vocês não têm jeito, porque eu não vou mexer com nada. Muitas pessoas têm perdido a esperança em saber que Deus é que está no governo e tudo que acontece é da vontade do Senhor. Aqui está o maior exemplo. Diz que nós podemos aumentar 40 centímetros o futuro da nossa vida. Quando ele fala sobre a ansiedade de pessoas que estão desesperadas, ansiosas, você não pode aumentar nada no futuro. Tudo está na dependência de Deus. Tem certas coisas que não adianta você arrancar os cabelos, se não for da vontade do Senhor, nada vai adiantar. E aí diz: ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui podemos aprender ainda duas lições. Algumas denominações, ou principalmente mais uma. A do ensino fala que Maria continuou sendo virgem. E aqui o texto mesmo já prova, a própria leitura, depois nós vamos citar no texto, que Jesus foi o primogênito, não foi o unigênito, não foi o único filho, foi o primogênito. Se Jesus foi o primogênito, é porque houve mais filhos, teve mais filhos, e podemos ver isso lá em Marcos, capítulo 6, versículo 3.
Jesus teve irmãos. Já que vai falar com o irmão aí por 2, 3. Diz assim: não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, está na Bíblia, José, Judas, a carcereira do capítulo, esse irmão, e não vivem aqui entre nós, suas irmãs, nós somos citados aqui, e eles escandalizados. Então mostra que Jesus teve aqui 4 irmãos e muitas irmãs. Ele está provando, é a própria Bíblia, porque disse que quando Maria teve o primogênito do filho, é o que nasceu chamado-se Jesus. Uma outra lição que nós aprendemos aqui é que não houve lugar na hospedaria. Alguns comentaristas falam que talvez estava cheia dele, por causa do recenseamento, por causa do momento histórico, talvez as hospedarias estariam cheias. Um outro argumento é que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O povo judeu, eles têm uma recepção muito calorosa. Eles gostam de receber pessoas. Por isso, sempre que você abrir a porta, você pode entrar, que eles vão te tratar como um rei, vão dar a melhor comida, vão dar uma boa cama. E aqui parece que o autor, se entrasse, nos ajudasse, nós podemos colocar aqui a nossa imaginação. E as pessoas que moravam ali, por que não hospedaram? Esse momento tão difícil para esse casal, para dar a luz do filho. E aí é onde os argumentos vêm. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, desde o seu nascimento. Olhando aqui o servo, sofreu. E aqui diz que ele nasceu uma manjedoura aqui. É um local de farmácia, né? E coloca os alimentos para o animal, né? Possivelmente ele foi colocado ali, mas possivelmente foi numa caverna, ou existem várias cavernas, quando os animais com chuva, foram dentro dessas cavernas. Então há essa possibilidade. Mas o local onde ele foi colocado foi nessa psicologia, obrigações para nossas vidas. Primeiramente, Deus soberano. Que eu vou comer amanhã? Ele deixou. Se Deus sustenta o passarinho que não tem carga horária de trabalho, não tem salário, e Deus não deixa passar fome, quanto mais nós filhos de Deus. Porque não deixou. Se Deus veste os lírios do campo, e nem mesmo Salomão se vestiu como eles, quanto mais nós, filhos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus, na dependência de Deus. Cabe a nós usarmos o nosso corpo, a nossa mente, para agirmos, para cumprir a vontade de Deus. Porque a soberania de Deus não isenta a responsabilidade humana. Por isso que José foi lá. José se alistou. José fez o recenseamento. José pagou imposto, levou a sua esposa. Eles cumpriram. E eles cumprindo o papel deles como cidadãos, a vontade de Deus foi cumprida. Então você que está aqui, Deus da providência, quero que você cumpra o seu papel para que a vontade de Deus seja feita. Se você não cumprir, a vontade permissiva de Deus vai ser feita também, mas com consequências pela desobediência que se faz a Deus. Segunda lição que nós aprendemos aqui sobre a providência de Deus é para a vinda da semente da mulher. E tudo se confirmou. Eles lá no passado, eles acreditavam que Deus ia enviar a semente da mulher. E é por isso que já colocou o nome de Caim, Eva, crendo que Caim seria ele. Deus deu.
e viu que não era, teve uma decepção, depois do versículo 7. Lameque, descendente de Sete, quando Noé nasce, ele fala: é o filho, esse que vai nos libertar, por isso é o descanso, nós temos descanso por causa da maldição que está sobre nós. O homem, desde o início de tudo, sempre aguardando a vinda do Messias. E é por isso que eles sacrificavam na Páscoa os animais, porque a partir desde lá do Éden, depois da queda, ali na região do Éden, eles sabiam que viria o libertador. E eles cumpriam isso anualmente, legislado pela lei de Moisés, porque tinha expectativa, porque só era Deus. E eles cumpriram. E hoje, meus amados, nós olhamos para trás e quando nós participamos da ceia do Senhor, nós lembramos que Cristo veio e se cumpriu nesta data. E que eu, que também sou filho de Deus, conforme que a Bíblia diz, eu participo para lembrar o que Cristo fez por mim, desde o estabelecimento até sua morte e ressurreição. E os anos passados é combinado todo mundo. Nós acreditamos que o Filho. Então nós fazemos parte da linhagem do Filho de Deus. Nós cristãos devemos nos alegrar desde o nascimento de Cristo até a sua morte e ressurreição, porque Ele veio morrer por nós, para aqueles que Deus escolheu. E se você é um escolhido de Deus, quer fazer um amém. Amém? Amém. Eu escolhi de Deus, amém? Amém. Se você não é um escolhido de Deus, não crê que Cristo fez por você, talvez você está sendo enganado por você mesmo. E todos aqueles que são eleitos de Deus, eles não recusam a mensagem. Todos aqueles que pertencem ao povo de Deus, mesmo ainda não tomando posse da eleição, eles sentem o fogo dentro dele. E talvez você que está aqui que não pode dizer amém, talvez você me eleito. E Cristo também veio morrer por você. Nasceu e morreu por você. E hoje pode ser o momento desse encontro, dessa posse da sua eleição. E que Deus abençoe. Amados irmãos, Deus, pela sua infinita providência, estabeleceu na sua igreja o sacramento da ceia. E a ceia é um memorial de fé e de esperança. Um memorial que traz à nossa mente a encarnação de Cristo Jesus, mas também a sua morte e a sua ressurreição. Essa noite, meus amados irmãos, é uma noite muito especial para nós. Uma noite em que, além de nós celebrarmos o nascimento do nosso Redentor, nós celebramos a última Santa Ceia do ano. O ano passou muito rápido. Que privilégio o Senhor Deus nos concede nessa noite estarmos aqui reunidos para esse momento tão sublime, para esse momento tão abençoado que o Senhor concede ao seu povo. Algumas orientações. Primeiro, eu quero me dirigir às pessoas que nessa noite nos alegram com a sua presença. Muito obrigado a você que atendeu o nosso convite, nos dá a alegria de tê-lo aqui entre nós. Se você nos visita, você que foi convidado e é membro em plena comunhão de sua igreja, você é muito bem-vindo a participar da celebração da ceia com esta igreja. Nós costumamos afirmar que a celebração da ceia e a mesa do Senhor na igreja presbiteriana do Brasil não é exclusiva da denominação, mas é de todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Nós cremos que no novo céu e na nova terra não haverá a mesa da presbiteriana, ou a mesa dos batistas, ou a mesa dos assembleanos, haverá a mesa do povo de Deus. E todos aqueles que foram redimidos, lavados pelo sangue do poder, como o pastor Antônio Carlos bem disse, aqueles que foram eleitos e escolhidos antes da fundação do mundo. Então, prefigurando esta realidade eterna, se você está em plena comunhão com a sua igreja, você é muito bem-vindo a participar desse momento. Aqueles que vão participar, esse é o nosso momento de autoexame.
palavra do Senhor assim nos instrui em 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se, pois, o homem seguinte, e assim coma do pão e beba em casa. É o momento que nós fazemos uma retrospectiva do nosso coração, colocando diante do Senhor a nossa alma, pedindo ao Senhor que santifique o nosso espírito, santifique o nosso coração, a fim de que nós possamos participar com dignidade deste momento. A ceia do Senhor é um sacramento na qual, quando participamos de forma digna, a nossa fé é fortalecida, a nossa esperança é renovada. Portanto, meus amados, nós participemos desse momento com fé, também com alegria e com esperança no nosso coração. Guarde sua cabeça, feche os olhos. Nosso presbítero Arsenio nos conduzirá com a palavra de oração, pedindo ao Senhor Deus que prepare a igreja para esse momento tão especial. Grande Deus, bondoso Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos de servir. Louvamos, meu Pai, porque através do teu Filho Jesus, o Senhor alcançou cada um de nós pelas tuas misericórdias, Pai, porque nós não somos merecedores, meu Deus. Louvando, meu Pai, que privilégio que temos agora de participarmos da ceia do Senhor, Pai. Nós possamos, Senhor, renovando, Senhor Deus, a nossa fé, nós possamos, Senhor, fortalecendo, meu Pai, a nossa fé no Senhor. Nós possamos, Senhor Deus, buscando, meu Pai, cada dia que servir em espírito e em verdade, buscando, meu Pai, fazer tudo, Senhor Deus, da honra, glória e louvor do teu nome, exclusivamente. Tem misericórdia de cada um de nós, meu Pai. E nós possamos estar tomando condenação para nós, meu Pai. Possamos, Senhor Deus, fortalecendo o nosso tempo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar todos aqueles que vão participar da ceia do Senhor, todos aqueles que vão participar da ceia do procedimento, mas eu quero convidar todos aqueles que vão participar da ceia do Senhor, se coloquem em pé, o presbítero Arsenio vai servir a igreja. Enquanto isso, nós vamos cantar a capela, hino 269, Seja Bendito o Cordeiro. Eu vou pedir a ajuda. Vamos falar ao Senhor Deus, a capela em 269, seja bendito por nós. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores deu. Jesus sangue lavado, vivendo por coração, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Mais se alegre, mais se alegre, se este sangue lavado, mais alto que a neve frescor, espinhosa coroa, que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quando amor. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador. Alguém mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Mais se alegre,
perdoas, purificas também, ó Jesus. Lava de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve eu estou. Irmãos, antes de orarmos e consagrarmos os elementos, alguém involuntariamente foi omitir a distribuição do cálice? Todos receberam? Foi. A Assembleia do Kaiser, mas alguém que entregou com suas mãos, por gentileza, queremos que todos participem deste momento. O Senhor Jesus, ficar chocado esta nova aliança, vamos orar, irmãos, consagrando então os elementos. Pai, nós consagramos nesta noite, Senhor, o pão e o vinho. Elementos, ó Deus, que representam o corpo e o sangue do nosso amado Salvador, Cristo Jesus. Santifica, Senhor Deus. Purifica, Deus. Remove, ó Pai, do nosso coração toda a iniquidade, Deus. Visita o teu povo, fortalece, ó Deus, a nossa fé, é o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, tomamos e levamos. Oh,
que o amor de Deus, o eterno Pai, que as ricas e vivas consolações do Espírito Santo se façam presentes hoje e para todo sempre. Amém. Amém.